Graças, paz, boa noite, família bendita, boa noite a todos que estão nos assistindo para mais um dia de devocional. Hoje é 15 de outubro, metade do mês, e nós vamos estar falando sobre o alicerce da mensagem missionária, amém? E eu queria, antes de começar o nosso estudo bíblico diário, é importante lembrar que todos os dias, de segunda a quinta-feira, a sexta-feira, nós estamos aqui às 9h30, estudando a palavra de Deus para ver qual é o maná que Deus tem para nós hoje, qual que é a mensagem que Deus tem para nós hoje, amém? Lembrando que a mensagem de Deus para nós ela é diária. Deus não tem pão velho, Deus não tem pão requentado para nós. Deus tem a mensagem de hoje, Deus tem o pão de hoje, Deus tem um pão diário, amém? E é por isso que nós estamos estudando esse livro do Oswald Chambers, esse devocional, tudo para ele, foi escrito pelo Oswald Chambers, tem edição especial da FAB, que é essa capa aí que você está vendo, né? Com manual de oração, com diário de oração, amém? Então é muito importante que nós estejamos estudando a palavra de Deus e ter um guia de acompanhamento, ter um manual de estudo, ele é muito importante e por isso a FAB presenteou os irmãos com esse manual de leitura bíblica e de estudo da palavra de Deus, amém? Mas eu queria orar agora por cada irmão que está passando, ou pessoa que nos assiste agora, que está passando por um momento de dificuldade, enfermidade, e eu queria orar por você. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha abençoar, liberando uma palavra de bênção, uma palavra de cura sobre a vida do meu irmão. Espírito Santo de Deus, que a graça do Senhor seja liberada sobre cada pessoa que está nos assistindo agora. E nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E por isso nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor faça um milagre na vida de cada um que está nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando, né, lógico, marque aí, dê um like aí no vídeo, tá certo? Compartilhe o vídeo, é muito importante para o canal da FAB, do FAB TV. Nós estamos aqui com o intuito realmente de estudar a palavra de Deus para que você cresça espiritualmente, que você seja abençoado, tá bom? Vamos lá. Nosso texto de hoje é lá em 1 João 2, no capítulo 2. 1 João, nós temos o Evangelho de João, depois nós temos as Epístolas Paulinas, lá no final do Novo Testamento, que tem 1ª, 2ª e 3ª João. Então, em 1 João, no capítulo 2, verso 2, que é o texto de hoje, que o Oswald Chambers escolheu, e eu queria compartilhar com você esse texto. E a palavra do Senhor diz assim: Ele é a propiciação, está se referindo a Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? 1 João 2,12. Queridos, essa palavra ela é direcionada aos judeus, lembrando que a Bíblia toda ela foi escrita por judeus, amém? E ela, 95% do texto, ele se refere diretamente à ligação da cultura hebraica, que é muito importante nós entendermos também. E 5% do texto bíblico ele é direcionado a todas as culturas. Mas principalmente o livro de 1 João, que foi escrito, a Epístola de João, foi escrito justamente para a igreja em Jerusalém. E lembrando que os apóstolos eles concentraram o seu trabalho ali em Jerusalém, em grande área, tirando alguma outra situação, como o caso de Cornélio, mas o evangelho para os gentios, quem foi o propagador, que levou o evangelho para os gentios, o apóstolo dos gentios foi o apóstolo Paulo. Então as epístolas paulinas, elas tratam muito para os gentios, tanto para a comunidade de Israel quanto também para os gentios. Agora, as epístolas que foram escritas pelos apóstolos, como o caso de João, de Pedro também, ela é direcionada especificamente à congregação de Israel. E por isso ele traz esse texto aqui, olha, Jesus é a propiciação. Ele é a forma como nós podemos ser livres do pecado. E Jesus pagou o pecado por nós. A propiciação é quando você coloca alguém no lugar de outro. Alguém que você coloca para pagar a conta de outro. Então a Bíblia fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? O pecado que nós tínhamos, o escrito de dívida que nós tínhamos, como nós pecamos lá em Adão e Eva, né? A raça humana, a Bíblia fala que nós já nascemos sob o jugo do pecado. Pastor, como é que funciona isso? Eu já nasci devendo? É mais ou menos assim. Quando você vive num país, por exemplo, no caso nosso aqui do Brasil, e você já ouviu muito falar de dívida externa, né? Ah, tinha dívida externa, como é que é isso? Outros governos passados, eles assumiram dívidas que as gerações futuras vão pagando. Ou seja, você que não teve nada a ver com a história, está pagando uma dívida que foi feita por governos anteriores, nas gerações passadas. E assim aconteceu também com a espiritualidade. Nas nossas gerações anteriores, e principalmente começando em Adão, nos deixou de herança uma dívida de morte.
um escrito de dívida para que nós tivéssemos que pagar com a nossa vida, não é assim? E é muito importante nós entendermos isso, porque tem muita gente que não entende isso. Porque, poxa, mas eu não fiz nada, né? O que acontece que eu já nasci sob o jugo do pecado? Como é que uma criança pode ter pecado? E é isso, foi criada uma dívida pelos nossos antepassados. Alguns antepassados criaram dívidas que nós temos que pagar e o preço dessa dívida é a própria vida, é a morte, né? Ou seja, para pagar tem que morrer. E aí Jesus vem e morre no nosso lugar. É importante você entender isso. Isso espiritualmente é algo fundamental que te dá acesso novamente a Deus. Mas João fala assim, olha, e ele não é somente a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo, por toda a raça humana. Por quê? Ele estava falando para judeus. E ele estava dizendo o seguinte, olha, então, tanto para nós que somos judeus, como para quem crê, para os gentios que creem em Jesus, ele é a propiciação. Jesus é a solução tanto para judeus como para gentios. E é muito importante, então, você entender a dimensão do sacrifício de Jesus. Que não foi somente um homem que morreu em favor de outros. Outros mártires existiram. Assim, várias vezes na história, por várias regiões, várias culturas, existem mártires, pessoas que morrem por uma causa, pessoas que dão a vida por uma causa. Mas Jesus não era homem. Jesus era o próprio Deus, que se fez pecado, que levou sobre ele todos os nossos pecados para que nós pudéssemos ter a expiação dos nossos pecados. E fazer então a propiciação, ou seja, a substituição, a vida dele pela nossa. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, que Jesus não fez isso apenas para os judeus. E essa palavra era muito forte porque os judeus eles eram exclusivistas. Eles acreditavam que o Messias viria para libertar Israel. O Messias viria para libertar Israel do sofrimento, do cativeiro. E Jesus veio para libertar toda a humanidade do cativeiro da morte eterna. Amém? Não só para o cativeiro terreno ali, né, da dominação dos romanos, mas para resolver definitivamente essa questão da liberdade em Deus e do retorno do homem para Deus e a condição de nós retornarmos para Deus. Amém? E olha só outro texto, lá, esse aqui é o texto de João, lá em João 1, 29. Aqui a Bíblia fala daquele momento que João Batista, né, que estava batizando as pessoas ali, e de repente ele viu Jesus. E aí no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí é importante também porque João estava batizando um batismo de arrependimento, João estava batizando, né, nas águas, falou arrependei-vos, né, porque está chegando, o reino de Deus é chegado a vós. E de repente João com aquele batismo de arrependimento, declarando arrependimento, perdão dos pecados ali, que através do batismo, do arrependimento, alcançaria esse perdão do pecado. De repente ele vê Jesus e naquele momento fala assim, olha, eu vim preparar lugar para ele, eu não sou Messias, mas eu não sou digno de desatar as sandálias dele, mas ele vem, eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com fogo. E quando Jesus aparece lá para João, e João olha para ele e fala, olha, eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus preparou para tirar o pecado do mundo. E é muito complicado esse texto, às vezes algumas denominações utilizam, né, como um termo generalista, que não existe mais pecado no mundo, porque Deus tirou o pecado do mundo. A gente fala que são universalistas, né? Então existe uma teologia, não vou citar nome aqui, que não vem ao caso, mas existe uma corrente teológica que crê no universalismo, ou seja, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou, extinguiu o pecado do mundo, então a salvação já está liberada para todos os homens. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela diz que para ter a salvação é necessário que você creia, é necessário que você creia em Jesus, é necessário um ato de fé, e é importante nós entendermos isso. E olha lá, João 3,16 diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então é possível se perecer, é possível perder a vida eterna, mas é importante entender que Deus preparou Jesus, que é o escape. Deus preparou Jesus, que é a propiciação pelos nossos pecados, para que nós, através da fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é importante entender isso, que é necessário ter fé no primogênito de Deus, fé no Filho de Deus, fé no próprio Deus que se fez homem e foi a propiciação pelos nossos pecados. E a partir da fé, e a Bíblia diz, olha, se o coração você crê, importante, se o coração você crê e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo. A Bíblia, outro versículo da Bíblia fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua
casa. Foi o que Paulo falou ali para aquele homem quando ele estava na cadeia e as cadeias se quebraram e aquele homem ficou apavorado e queria tirar sua vida. E Paulo disse para ele, olha, não se preocupe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? Então há salvação para mim, há salvação para você, há salvação para todos os que creem. E por isso que a Bíblia diz que o nosso trabalho é crer naquele que Deus enviou. Amém? E Jesus é aquele que Deus enviou, que é o próprio Deus que se fez homem. Deus Emanuel. Por isso que a Bíblia fala, olha, será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus que se fez homem, o Deus que habitou no nosso meio, que pagou os nossos pecados, que foi a propiciação. A Bíblia fala que o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Quando Jesus foi cravado na cruz, quando Jesus foi pregado na cruz, o nosso escrito de dívida foi pregado lá também. Amém? Quando Jesus morreu e nós morremos com Ele através do batismo, nós ressuscitamos com Ele através também do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É o Espírito que habita em nós. É o Espírito que Deus deixou como penhor da nossa salvação. Amém? Então é algo valioso que está em você, garantindo a sua salvação. E essa é a garantia de que nós seremos salvos, que é a presença do Espírito Santo em nós. Amém? Então creia no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos. E você vai ter a salvação, e não só a salvação eterna, mas vai ter também uma vida abundante da parte de Deus em nome de Jesus. Amém? E olha só, toda quarta-feira nós temos o Farol 53. Farol é um movimento que nós temos aqui na FAB, que é muito importante. Nós estamos fazendo o Zoom, tem esse número da sala aí, e você pode pedir nas mídias sociais, Felipe e a Ávila vão mandar para você. Então, Farol 53, toda quarta, não perca, testemunhos fantásticos, compartilhar da palavra, é muito importante que você acompanhe, amém? É fundamental que você acompanhe, então, no Farol. E no domingo, nós temos então às 18h20 nossa escola bíblica e às 19 horas nós temos o nosso culto. Esperamos você e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.